Como vimos, no Velho Testamento, Deus Pai e Satanás se misturam em passagens que são mal interpretadas há séculos pelos cristãos. Vamos analisar mais abominações de Jeová, o Deus do Velho Testamento em algumas passagens. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, foram dados, dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário, e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Aivi, e Requem, e Azur, e Aur, e Reba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixaste-os viver todas as mulheres. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor, por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Números, capítulo 31, versículos 1 a 18. Incrível o nível de crueldade e sadismo de Javé e Moisés. Um ritual de sacrifícios, pedofilia e crueldade. Isso não é Jesus, é o próprio diabo em ação. Jesus nunca condenou, matou ou amaldiçoou a ninguém, inclusive seus inimigos. Agora veja uma passagem com Davi. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 11 a 14. O Deus de Davi amaldiçoando ao próprio Davi a respeito de seus adultérios, mas Davi é poupado mediante a morte de seu futuro filho, ou seja, um sacrifício ao seu Deus para redimi-lo. Algo que o diabo busca, sacrifícios de vidas para a sua glória. Jesus, ao contrário, busca arrependimento e transformação. Jesus prega o amor, não castigos e condenação. Vamos ver mais abominações a seguir. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Êxodo, capítulo 12, versículos 29 e 30. Famosa passagem o qual é atribuído a Jesus, nosso Pai. Analise friamente e pense se essa é a atitude que Jesus tomaria, segundo o seu caráter de amor. Jesus disse que ele é igual hoje, no passado e futuro. Como essa abominação tenha sido obra de Jesus.
Agora veja a comparação a seguir entre Isaías 45 e 1 João 1. Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías capítulo 45, versículo 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é a luz, e não há nele trevas nenhumas. João, capítulo 1, versículo 5. Vemos a diferença de Deus nas duas passagens, em Isaías no Velho Testamento, e em 1 João no Novo Testamento. Como pode Deus fazer o mal? Jesus disse que não há trevas nele. Mais uma passagem no Velho Testamento na qual o diabo engana aos judeus. Continuamos com mais mortes e terríveis obras do Senhor do Velho Testamento. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele de uns 3.000 homens. Êxodo, capítulo 32, versículos 27 e 28. Mais uma vez seguindo a Moisés, houve mortes e sacrifícios em nome do Senhor do Velho Testamento. Pura maldade. Em Deuteronômio 28, segue as aberrações do falso senhor. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Mais uma contradição em relação ao amor de Jesus e a salvação. Deus é luz e vida, não há nele trevas e maldição. Uma clara prova de maldição do diabo, disfarçado de Senhor. Vejamos em Levíticos. Então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Levítico, capítulo 26, versículo 16. Mais uma maldição de Javé. O terrorismo, doenças e fome contra seu povo, isso não é de Deus Pai. Isso é puro maligno. Maldição é desejar mal ao próximo. Totalmente antagônico ao que Jesus pregou em amar o próximo. Jesus, nosso Pai, aquele que não muda, no presente, passado e futuro, sendo Ele a imagem perfeita de nosso Pai Celestial. Em Provérbios, também achamos maldições do Senhor. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto, odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Mais uma vez, vemos o Senhor com sentimento de vingança, castigo e soberba. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ao contrário, na parábola do filho pródigo, por exemplo, o pai recebe o filho, assim que há arrependimento. Jesus veio nos salvar exatamente do domínio do Senhor desse mundo. Aquele que pune, divide, mata, se vinga, e pede glória. Ele deixou o Espírito Santo para que possamos discernir entre o bem e o mal em tudo, inclusive nas Escrituras. Que o Espírito Santo toque teu coração e te liberte de falsas pregações e interpretações da Bíblia. Jesus é a verdade absoluta e nele confiamos. Deus te abençoe.